Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos dando continuidade no nosso ciclo de palestras do CONCS quarta edição. Nós estamos agora com a professora Tainara Carvalho, que vai ministrar uma palestra sobre a redução de danos como uma ética no cuidado no uso de drogas. Tainara Carvalho, que é psicóloga, especialista em saúde mental e redução de danos pela Faculdade Quixeramobim, especialista em políticas públicas pela Faculdade Serra Geral, mestra em psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará, e atualmente ela atua como psicóloga na Faculdade 5 de Julho e como professora universitária no curso de Psicologia da Faculdade de Educação da Ibiapaba, FAED. Tainara, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Mayara. Nós que já nos conhecemos, né, de outras ocasiões, e hoje é super importante para a gente ter você aqui novamente, né, nessa nossa jornada enquanto palestrante. E eu tenho certeza que você muito tem a contribuir, né, uma vez que a literatura já vem apontando, né, que as doenças crônicas não transmissíveis extrapolaram aqueles quatro grandes grupos, né? São as neoplasias, as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e o diabetes mellitus, né? E hoje já tem literatura como a Rui Quarol que está inserindo, né, as doenças mentais, os transtornos mentais e as violências, né? Que são doenças que têm um curso, né, prolongado, superior a 3 meses, e que por conta disso se torna crônico. E a gente sabe que a questão do uso das substâncias psicoativas hoje em dia são questões crônicas, né, que atravessam a sociedade e também um problema de saúde pública. Mas essa fala vai ficar completamente para você, eu estou só fazendo aqui uma inserção, e sinta-se à vontade, tá bom? Certo, obrigada. Oi, gente, bem feliz, né, de estar aqui. É sempre um prazer participar dos eventos do CONCS, né? Já estive aí como monitora, junto dele, já participei em alguns outros eventos, a literacia sempre fazendo aí eventos muito potentes, né? Que a gente aprende muito. E esse é o propósito de estar aqui hoje, né, gente? Eu vou trazer uma temática bem importante, né? Que se enquadra aí no contexto do evento, que é com essa temática que me atravessa muito, que é a redução de danos como ética no cuidado do uso de drogas, né? No uso de drogas. E aí eu vou trazer um pouco, né, sobre a redução de danos. O que é essa redução de danos, né? Que essa é uma técnica, né? E aí já começo, né, inicio aqui o nosso momento com essa pergunta. Mas o que é essa redução de danos? Né? O que é? É uma técnica? É uma ética? Né? Porque eu trouxe aí como uma ética, né? Mas tem gente que apresenta como uma técnica, é uma política, né? E na verdade, gente, assim, é um conceito que são todos esses pontos que eu estou trazendo, né? Sim, a redução de danos é um conjunto de políticas, né? Está no âmbito da política pública, né? De programas, de práticas, são práticas, né? E qual que é o objetivo? É reduzir danos que sejam associados ao uso das drogas psicoativas, né, em pessoas que não podem ou que não querem parar o uso de drogas, né? Isso aí é um conceito da redução de danos da Associação Internacional de Redução de Danos, né? Então, quando vocês pensarem na redução de danos, vocês podem pensar em todos esses pontos, né? É uma política, né? É um programa, mas também é uma prática, é uma intervenção e é também uma postura ética, né? Como eu vou trazer aqui, né? Foca na prevenção aos danos do uso, ao invés da prevenção do uso de drogas em si. A redução de dano, gente, claro que a prevenção, ela não está preocupada com a droga, ela está preocupada com o sujeito, com o indivíduo,
com o impacto que essa droga ela gera em quem a usa, né? Então, a principal preocupação da redução de danos é essa prevenção na perspectiva do dano da droga e não especificamente do uso dessa droga. E é um paradigma que constitui um olhar sobre a questão de drogas, instituindo novas tecnologias de intervenção comprometidas com o respeito às diferenças, às formas de ser e estar no mundo. É um conceito aí que traz um autor brasileiro aí chamado Denis Petuco. Ele traz sobre a redução de danos, né? Então, a redução de danos ela está muito atrelada ao cuidado com o sujeito numa perspectiva da sua autonomia, né? Não é só pensar a questão da droga, mas pensar planos que sejam personalizados a partir daquele indivíduo, a partir de sua singularidade, do que esse sujeito ele apresenta, qual a relação desse sujeito com a droga, né? Como isso afeta a sua vida, a sua história, né? De que maneira a gente consegue reduzir esse dano, mas sem ferir, né, esse sujeito, sem ferir a autonomia desse sujeito. Então, a redução de danos ela parte muito desse lugar, né, em que o sujeito ele é central, né, nesse cuidado e não a droga. E aqui um conceito, né, também da redução de danos a partir dessa lógica ética, né, uma postura, um modelo ético, uma forma de olhar o outro como alguém que tem o direito de fazer escolhas. Porque quem é que vai dizer para o sujeito sobre, né, o que ele deve ou não fazer? Ele vai dizer o que ele deseja, né? Tem algumas pessoas que sim, vão dizer, olha, eu realmente quero parar totalmente o uso dessa droga, né? Tem pessoas que vão chegar com essa postura, né? E aí a gente vai fazer um plano ali junto de uma equipe multidisciplinar para a gente pensar, né, de que maneira a gente vai conseguir fazer isso, né? Porque só retirando a droga de uma vez, de uma forma brusca, na verdade pode ser bem prejudicial para esse sujeito, pode trazer várias questões ali no processo de sua saúde. Então a gente monta um plano que é também baseado na redução de danos. Mas pode ser que o sujeito diga, não, não quero, eu quero reduzir os efeitos que essa droga está trazendo para mim, os danos que essa droga está trazendo para mim, e está tudo certo, a gente também vai trabalhar em cima desse processo. E isso não quer dizer que a gente está fazendo apologia a drogas, não, tá, gente? Infelizmente, ainda existe muito essa lógica moralista, né, de achar que a redução de danos ela está nesse lugar de fazer apologia a drogas, enfim. Mas não é esse lugar, né? É um lugar de respeito à escolha do outro e de autonomia desse sujeito e pensar também estratégias que sejam científicas, né? Porque a redução de danos ela tem essa pegada científica, né? A gente tem dados que apontam para uma melhoria significativa no cuidado do uso de drogas com relação à redução de danos. Então, é a prática mais eficaz que a gente tem, não só a nível Brasil, mas a nível mundo, né? Então, assim, é o que a ciência nos traz como maior evidência de cuidado com relação ao uso de drogas. Então, a redução de danos, ela foi inaugurada ali na Inglaterra, em 1926. Em qual contexto? Houve ali um manejo de síndromes de abstinência em tratamentos com objetivo de cura. Quando ficava demonstrado que após prolongadas tentativas de cura, o uso de droga não pode ser seguramente descontinuado, né? Ou seja, não é seguro quando a pessoa faz um uso, né, de droga por muito tempo, você tirar essa droga de uma forma brusca, como eu já falei, descontinuar esse uso de uma forma muito repentina não é algo seguro para o indivíduo, né? E ficou demonstrado
que o paciente é capaz de levar uma vida normal e produtiva com uma dose mínima de droga ministrada regularmente, mas ficasse incapaz disso quando a droga fosse inteiramente descontinuada. Ou seja, o sujeito ele está ali utilizando um pouquinho da droga e ele consegue, a partir disso, ter uma maior qualidade de vida, né? Nesse exemplo aqui que a gente está trazendo ali da Inglaterra, né? Que aí um relatório Holliston de 1926 já estavam dizendo aí o que a gente vem repetindo hoje sobre o uso de drogas. Porém, houveram aí, não durou muito tempo, infelizmente, né? O uso da redução de danos, né, mas tiveram consequências muito boas. Olha só, né? Redução de transgressão pelos usuários, né? A vinculação aí com o crime, que é outro ponto muito próximo, né? Por isso que é sempre muito complexo falar sobre esse assunto, porque envolve muitos pontos. Claro, aqui estou trazendo a partir de uma ótica da saúde pública, mas a gente que sabe que tem toda uma questão com a segurança pública também, que muitas vezes faz com que exista um estigma, né, um olhar aí meio moralista diante desse uso da droga, que foi, óbvio, construído socialmente também. Mas lá na Inglaterra houve isso, a diminuição da transgressão dos usuários, a redução do consumo, do próprio consumo, e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que faziam uso da droga, né? Apesar de ter tido todas essas boas consequências, né, foi interrompido, né? Essa prática foi interrompida lá na cidade de Liverpool e em outras regiões da Inglaterra, né? Então, durou um pouco tempo e depois só foi retornar a nível mundo aí, mais ou menos na década de 70 na Holanda. E aí, gente, o que estava acontecendo, né? A gente estava tendo um uso de drogas intenso no mundo inteiro, né? Cresceu muito ali a partir da década de 70 esse uso de drogas e muitas campanhas proibicionistas, né? Diga não às drogas, muito colocando a droga nesse lugar muito demonizado, né? Então, as campanhas proibicionistas tinham essa perspectiva de trazer esse ideário, né? Esse imaginário de que a droga é algo muito ruim e quem usa a droga acabava entrando também nessa seara. Então, diante dessas muitas, né, campanhas proibicionistas, se criou esse ideário, esse imaginário de que a droga é algo muito ruim, e junto a isso vem esse estigma para o usuário da droga, para a pessoa que faz o uso da droga. E até hoje a gente, aqui no contexto brasileiro, a gente vê esse estigma muito estabelecido, essa lógica moral muito forte quando se pensa ou quando se fala no uso de drogas. Outra questão que se intensificou muito foi o aumento de transmissão, né, de doenças sexualmente transmissíveis e também de mortes por overdose. Isso é bastante, né? Aqui no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais já, a gente começa a aplicar a redução de danos justamente por conta da questão das ISTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis, né, foi um ponto assim que trouxe muito forte a redução de danos, né, a AIDS também muito presente nesse período, uma forte prevalência de algumas doenças, hepatite B, hepatite C, e isso se dava por quê? Porque as pessoas faziam uso de droga a partir de seringas e compartilhavam essas seringas entre os usuários ali de drogas injetáveis.
Então, a partir do momento que você faz essa troca, né, de seringas, você tem ali o contato com o sangue, essas doenças que são transmissíveis, elas vão chegar ali para o outro. Então, nasce aí um coletivo, né, chamado Coletivo Holandesa de Usuários de Drogas, que é o Jack Bond, bem conhecido, e ele começa a fazer aí um programa de trocas de seringas, e a partir desse programa de troca de seringas, começa aí a diminuir a transmissão do HIV e das outras doenças, né, transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis. É bem interessante porque a redução de danos, ela tem uma resposta muito eficaz, muito rápida também, dependendo do contexto, mas ela é muito visível, né? As suas respostas, os seus resultados, as consequências de uma intervenção de redução de dano, elas são muito nítidas, muito explícitas ali quando a gente coloca ela em prática, né? E aí a gente isso começou a se. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí começou a se espalhar aí no mundo, né, as práticas de redução de danos, né, começou a se espalhar com algumas práticas. Uma dessas práticas é as salas de uso ou consumo assistido seguro. Temos em contexto brasileiro? Não, não temos em contexto brasileiro por motivos, né, de que, enfim, tem toda uma ainda um desafio muito grande aplicar a redução de danos no Brasil, justamente por essa lógica moral que ainda é muito resistente no cuidado com o usuário de drogas. Né? A gente tem as políticas públicas no Brasil que fazem o cuidado com o usuário de droga, principalmente o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, que vai fazer o cuidado específico com esse sujeito, que hoje estamos com a redução de danos sendo o ponto central, né? Pelo menos deveria ser, né? Não é assim, muitas vezes não é em alguns lugares, mas deveria ser teoricamente, né? A gente tem aí portarias que instituem a redução de danos, né, no Brasil como ponto principal no cuidado do uso de drogas. Porém, similar a isso, a gente tem umas instituições chamadas comunidades terapêuticas, que são instituições geralmente vinculadas a uma religião, que têm feito um trabalho também que entrou dentro da rede de saúde mental, da RAPS, fazendo também um trabalho com essas pessoas, né? Um trabalho que, na maioria das vezes, não é baseado, aliás, na maioria não, acho que todas as vezes, não é baseado na redução de danos e nem no... Não tem uma equipe multidisciplinar, né? Geralmente é ali no contexto religioso mesmo, essa lógica mais moral, né? Não, lá realmente o uso da droga é totalmente, não existe, né? O uso de fato é abstinência, né? E é uma instituição que recebe dinheiro público e que tem crescido muito no Brasil e é meio que um retrocesso quando a gente pensa nesse tipo de política, porque ela não está condizente com a própria lógica da luta antimanicomial, de pensar a saúde mental dentro do território, de pensar um cuidado no território, né? Você tira o sujeito do território e também você faz um trabalho que é muito nessa lógica moral, religiosa, e não considera as singularidades, individualidades desse sujeito, né? Que é um problema que a gente tem hoje bem grande. Assim, eu considero um problema bem grande que a gente tem hoje quando a gente pensa na política de drogas. Mas, enfim, né? Lutamos aí para reavaliar isso.
E aí é muito interessante, né, a sala de uso e consumo assistido, que é esse espacinho aí que tá aí na foto. Em muitos países, né, fora aqui do Brasil, existe esse espaço. Né? Para que serve esse espaço? Né? Como o próprio nome diz, é um lugar de uso da droga. É um lugar que o sujeito ele vai fazer um uso seguro dessa droga. Por quê? Né? Primeiro que lá vai ter profissionais, né, que vão estar ali, que vão dar acesso a matéria de resolução de danos, né? Você vai utilizar um material correto, né? Uma piteira, né? Uma seringa, enfim, depende do uso da droga. Geralmente tem uma equipe multiprofissional ali dentro, profissionais que estão ali presentes, para quê? Reverter uma overdose, mitigar uma crise, estar ali caso a pessoa passe por alguma situação, porque o uso da droga, infelizmente, ela pode gerar uma crise, ela pode gerar uma overdose, né? Então, o profissional ele está ali para ajudar as pessoas. E, além disso, é uma porta de entrada de assistência e convivência. A partir dessa sala de uso, muitas vezes você consegue ali encaminhar o sujeito para uma outra política pública, um outro espaço de cuidado para que esse sujeito possa tratar a dependência, né? Então é bem interessante, né? Espero que um dia a gente consiga evoluir e ter espaços como esse no Brasil, porque o contexto brasileiro a gente tem públicos muito específicos que sofrem bastante com relação ao uso de drogas, né? Por exemplo, as pessoas em situação de rua. Muitas vezes essa população ela faz um uso de drogas que é extremamente desassistido, né? Uma pessoa que não, enfim, além de estar em uma situação já de vulnerabilidade, né, de precarização da vida, dos modos de existência de vida, modos de existência materiais também, ela acaba fazendo um uso de droga que ele pode ser extremamente perigoso para aquela pessoa, né? Justamente por ela não ter essas outras condições e esse contexto possível, né? Além do uso da droga ser muito coletivo. E aí a gente sabe que gera aquele probleminha que eu falei para vocês, né? Você começa ali a compartilhar o mesmo cigarro, né? Enfim, a mesma piteira ali, e isso pode gerar problemas, né? Passando aqui, gente. E aí, no Brasil, gente, a redução de danos, olha só, ela só vem surgir em 1989, né, na cidade de Santos. Foi uma prática também muito parecida com o que aconteceu lá na Holanda, que tinha essa perspectiva da troca de seringas como ação ali para tentar diminuir as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente, né? Principalmente a questão da HIV, que estava muito em alta nesse período. E aí, né, infelizmente, a gente teve essa iniciativa frustrada aí pela iniciativa judicial, né? Que considerou essa prática como uma incentivadora do consumo de drogas, né, sem qualquer possibilidade de acesso ao sistema público de saúde. Né? Mais uma vez aí, a redução de danos, a gente continua sendo acusado disso, né? Mas para vocês verem, né? Desde o início já existe esse discurso de que a redução de danos é algo muito ruim, porque você está incentivando o sujeito a usar droga. Como assim você vai dar uma piteira? Como assim você vai dar uma seringa para o sujeito fazer o uso da droga, né? Mas aquele sujeito vai usar a droga de qualquer jeito. Se a pessoa quiser usar uma droga, ela vai utilizar, né? Isso aí
uma escolha dela, e não tem como a gente impedir isso, né? Essa coisa de acabar com o uso das drogas, isso é muito ilusório, né? As pessoas não vão deixar de utilizar a droga por conta desse discurso ou porque o tratamento é só um tratamento de abstinência. Isso não vai acontecer, né? A droga faz parte da história da humanidade. É um processo aí histórico e, em alguns contextos, até mesmo cultural. Por exemplo, muitas populações indígenas usam algumas substâncias psicoativas porque aquilo faz parte do ritual deles. Então, é uma questão cultural também. Então, enfim, né, a gente luta muito contra esse discurso e que a gente, de fato, está preocupado com o sujeito, com o usuário, com aquela pessoa que está procurando, né, um serviço de saúde para ser cuidado. E muitas vezes ele é julgado, não cuidado, ele é julgado porque ele está fazendo aquilo ali. E aí, isso muitas vezes distancia o sujeito do serviço, o sujeito do profissional. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, claro, nós estudamos, né? Fazemos faculdades, né? Somos ali profissionais de saúde, mas a gente tem que ter cuidado com essa posição de poder que a gente está, porque quando a gente termina, eu brinco muito, eu termino a faculdade, tô ali com certificado de psicologia, automaticamente eu tô com eu sou colocada numa posição de poder. E aí a gente tem que ficar o tempo inteiro saindo dessa posição para a gente não objetificar o corpo do outro, não colonizar esse corpo, né, do outro. Muito cuidado, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, como que surge a redução de danos no Brasil, ainda sobre o surgimento, né? A redução de danos, gente, depois desse momento aí, alguns grupos continuaram fazendo aí no off, né? Mas sempre com esse risco de ser aí incriminado. Então, muitos grupos continuaram fazendo, mas a redução de danos vai ser finalmente aí colocada dentro da política de drogas no Brasil a partir de 2003. Né? A gente tem todo um processo da luta antimanicomial que é muito importante, foi muito importante e continua sendo muito importante quando a gente pensa nas políticas de saúde mental, porque a gente vai pensar práticas, né, que sejam comunitárias, que sejam no território do sujeito. É por isso que eu até falei aquilo sobre a comunidade terapêutica, por quê? Porque ela fere a própria lógica da luta antimanicomial. Porque qual que é o principal princípio da luta antimanicomial? É o cuidado do indivíduo que está em sofrimento psíquico dentro do seu território. Esse sujeito ele não precisa ser trancado, ele não precisa ser excluído para que ele vivencie o cuidado, né? E a gente já viu historicamente que essa coisa de trancar o sujeito geralmente viola direitos humanos, né? E não é diferente com o uso de drogas e com as comunidades terapêuticas. A psicologia ela fez um relatório, né? O Conselho Federal de Psicologia ele fez um relatório junto com algumas outras instituições, um relatório em que ele fez uma inspeção dentro de diversas comunidades terapêuticas do país. E a partir dessa inspeção foi notado ali que várias comunidades terapêuticas elas estão em condições análogas da escravidão, com relação ao trabalho, que é uma das categorias lá de cuidado deles, né, entre muitas aspas. Então, isso fere a lógica da luta antimanicomial, o fato é esse. Em 2003, as ações de redução de danos deixaram de ser uma estratégia só com a questão do DST, com a AIDS, né, com a troca das seringas, mas se tornou a estratégia norteadora da política do Ministério da Saúde.
Então, a redução de danos entra finalmente aí, em 2003, dentro das políticas e das práticas do Ministério da Saúde, quando se fala sobre o cuidado do usuário de drogas. E aí, a gente tem aí um novo paradigma, totalmente diferente ao anterior, até porque o anterior era manicomial, era trancar as pessoas e tchau. Que é triste também. Então, nós temos aí um novo paradigma ético, clínico e político para a política brasileira de saúde de álcool e outras drogas. Né? A gente finalmente tem isso daí, muito desafiador, mas temos. E aí, gente, a redução de danos, ela é uma estratégia de cuidado a pessoas que usam as drogas. Né? E esse cuidado é um cuidado que é construído com o sujeito. Então, essa construção junto com o sujeito gera um fortalecimento do protagonismo desse indivíduo no próprio cuidado e uma autonomia, né? Uma autonomia e um autocuidado também desse sujeito. Você está respeitando ali o desejo do sujeito, você vai conversar, você vai trazer as consequências do uso dessa droga, né? Você vai, enfim, entender qual a relação do sujeito com essa droga, mas sempre respeitando a sua autonomia, jamais julgando, né? Porque essa lógica moral, né, imaginária, muitas vezes ela fica pairando o nosso imaginário. Infelizmente, a gente tem a tendência aí de, muitas vezes, julgar. E é importante nunca entrar nesse lugar. O trabalho de equipe da saúde junto com a pessoa, é com a pessoa e não para a pessoa. Eu não estou ali dizendo para você que o que é certo, o que é errado, é isso, isso, isso. Não. Eu estou construindo junto com o indivíduo. Eu estou construindo junto com o sujeito seu cuidado. Né? No SUS a gente tem o TPS, né? O PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, que a gente constrói com o sujeito. E isso é muito importante, entra também nessa lógica da redução de danos. Então, não existe uma fórmula pronta do cuidado, quando a gente pensa tanto na redução de danos, como também nesse cuidado com o sofrimento psíquico em si. Vai depender muito da particularidade de cada indivíduo, da sua singularidade, da sua história de vida. Então, esse cuidado, esse plano, esse projeto, né, terapêutico que vai ser construído junto com esse sujeito, ele vai se adequar aos potenciais vulnerabilidades e desejos de cada pessoa. Então, é muito subjetivo, é muito singular. É por isso que uma única forma de tratamento, ela não vai funcionar para todo mundo. Não vai. Uma única forma de cuidado, uma única forma de intervenção, ela não vai ser funcional para todos os sujeitos. Isso é generalizar o cuidado. Tem algumas pessoas que vão conseguir tirar totalmente o uso da droga? Vão, vai. Vai ter algumas pessoas que vão conseguir ficar em abstinência e utilizar o tratamento da abstinência. Inclusive, a pessoa pode chegar no tratamento e dizer, eu quero abstinência, eu não quero mais o uso dessa droga. E a gente vai fazer um plano seguro para essa pessoa, para que ela não precise mais fazer o uso da droga. Mas aí é algo que parte do desejo dela e parte da singularidade das condições que aquele sujeito tem, né? Aí condições materiais, condições sociais, essa pessoa tem uma rede de apoio, que isso é muito importante. A família ela vai estar nesse processo de corresponsabilização junto aos profissionais, enfim, junto ao sujeito. São questões importantes, né? E que fazem muita diferença. Então, é muito singular, vai depender muito do contexto de cada sujeito e do desejo também dele. E aí a gente tem algumas iniciativas no Brasil de redução de danos, tanto de política pública como também de alguns programas. O CAPS-AD, que eu já falei para vocês, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas,
e outras drogas, que é a principal política pública que faz o cuidado, né, do usuário de drogas. Infelizmente, tem algumas cidades que não têm CAPS AD. As cidades maiores, acredito que quase todas têm, mas as cidades menores, interior, o que é mais interiorizado, ruralizado, não tem acesso a esse serviço, né? E aí eu fico às vezes refletindo, será que os CAPS, né, os CAPS gerais, que é considerado o CAPS 1, eles estão dando conta dessa demanda? Será que eles estão utilizando a redução de danos? É um questionamento para a gente pensar, pergunta de pesquisa aí, para a gente pensar como esses lugares que não têm o CAPS-AD fazem o cuidado desse usuário de drogas, né? No centro de atenção psicossocial, mas de que maneira, de que forma está sendo feito esse cuidado? Ou está sendo só encaminhado para uma comunidade terapêutica mais próxima? Reflexões. E aí a gente tem aí o programa de São Paulo, de Braços Abertos, né, que é bem legal, que faz aí, se eu não me engano, eles fazem uma distribuição, né, de materiais de redução de danos em festas, né, assim como o Lotus Coletivo também. O Lotus Coletivo é em raves, né, então você vai lá ali, por exemplo, né, raves é um lugar que é muito comum as pessoas estarem fazendo uso de alguns tipos específicos de drogas, né? Principalmente drogas que aceleram ali o sistema nervoso. Então, eles vão utilizar ali materiais de redução de danos que estejam mais associados a esse tipo de drogas, né? O de braços abertos, né? E aí, o material, gente, é um material muito simples, é uma água, né? Uma glicose. Isso são materiais de redução de danos tão simples, mas que fazem muita diferença ali para aqueles sujeitos, né? A gente tem o de lei, que ele faz um trabalho de redução de danos especificamente com população em situação de rua. Então, esse trabalho é na rua, é no contexto de rua. E a gente tem o Diverso, que é o Diverso, ele é um grupo quase que de pesquisa, de extensão lá da USP, que eles fazem estudos, né, sobre redução de danos. Inclusive, tem um curso do canal Diverso aqui no YouTube, muito interessante, que eles fizeram durante a pandemia, que vai trazer o uso de drogas assim em muitas perspectivas, né? Pensar o uso de drogas numa perspectiva que considere recortes como raça, classe, gênero, território, pensar as interseccionalidades. Então é muito legal. Quem puder dar uma olhadinha, não estou lembrando aqui o nome do curso, mas se vocês entrarem no canal do YouTube do Diverso, vocês vão encontrar lá os vídeos desse curso, certo? Para quem se interessar mais aí pela temática, porque aqui é só uma introdução, tá, gente? Tem muita coisa para entender aí sobre redução de danos. Aí, gente, assim, falando rapidamente sobre isso, 2019, a gente teve um pequeno retrocesso na política de drogas, porque o nosso governo brasileiro, né, governo Bolsonaro, ele desconsidera as evidências científicas, né, que foi produzida aí nos últimos 25 anos por universidades, profissionais de saúde envolvidos com cuidado. Ele desconsidera e retira a redução de danos do âmbito da política nacional sobre drogas, né? Ele fez um decreto tirando a redução de danos. Foi perguntado aos profissionais de saúde? Não. Né? Houve alguma evidência científica, algum motivo específico para tirar a redução de danos dentro da política de drogas? Não teve. O que teve? Aquilo que eu falei para vocês. Uma lógica moralista, uma lógica proibicionista, que a gente sabe que não funciona. Então, infelizmente, gente, toda vez que a gente tem um governo conservador no poder, a gente sofre. A política de drogas sofre, porque eles vão de novo para aquele discurso batido de que a política de drogas, que a redução de danos está fazendo ali uma apologia ao uso de drogas.
o que não é verdade, tá? Então, gente, a guerra às drogas, o proibicionismo, essa lógica tutelar, moralista, que coloca o sujeito como objeto, ainda, né, uma lógica que é muito forte no nosso país, né, e se afasta da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, né, infelizmente. E assim, quando o governo Lula entrou, agora em 2023, né, a redução de danos, ela volta, né, ela volta para a política de drogas. Mas isso é para a gente ficar atento também, né, porque essas questões políticas, elas influenciam muito no cuidado, principalmente quando se relaciona ao sofrimento psíquico, que tem toda uma questão de estigma e tem toda uma questão também neoliberal por trás, porque o que as pessoas estão ganhando é colocando outras dentro de comunidades terapêuticas. Tem dinheiro envolvido, gente. Vamos passar aqui. Então, gente, a redução de danos é uma política sobre pessoas e não sobre a droga, né? A gente vai refletir de quem é o corpo que usa a droga e a que corpo é permitido o uso da droga, né? Porque a gente sabe que pessoas, né, brancas, ricas, elas também fazem uso da droga e muitas vezes não é tão julgado como uma pessoa pobre, como uma pessoa negra, como uma pessoa da periferia, né? Então, qual contexto esse sujeito está inserido? Quais são os aspectos sociais, culturais, né? O cuidado da redução de dano parte de uma equipe multidisciplinar, de uma convivência nas comunidades, no território, a partir de um projeto terapêutico singular, que é construído junto com o sujeito, e aí a distribuição de insumos, camisinha, piteira, cachimbo de crack, canudos, de uso individual, tudo isso são distribuição de insumos da redução de danos. Aqui alguns exemplos, né, de cuidado aí com a redução de danos, né, se for ali alguma droga, né, como a maconha, o cigarro, né, não traga com força, não segure fumaça e usar filtros individuais, bebida, né, se alimentar, não dirigir se estiver bebendo, olha só que redução de danos, né, intercalar o álcool, a bebida com água, né? E não com outras bebidas, né? Não misturar, né? Aí a maconha, né? Usar piteiras longas, usar seda fina, né? E usar piteiras individuais também, né? Aí as balinhas, né? Famosas balinhas. Fazer a testagem colorimétrica, né? Tem aí alguns instrumentos específicos para fazer essa medição, né? Geralmente, o povo da redução de danos, quando vai para as festas, eles levam esse instrumento para medir o nível colorimétrico ali dessas substâncias, para ver se elas não estão adulteradas, né? Se alimentar, evitar misturar esse tipo de droga com álcool, e não fazer uso associado com outras drogas também, né? Aqui a cocaína, né? Usar canudo descartável, evitar misturar com álcool e não fazer uso associado com outras drogas, e também dá para fazer a testagem colorimétrica. Gente, são coisas muito simples, mas que pode salvar a vida de uma pessoa, né? Pode evitar ali um processo de overdose, né? Então a redução de danos ela vai estar muito nesse lugar também dessas orientações. A redução de danos faz apologia às drogas, só pra gente quase finalizando, tá, gente? Gente, na minha concepção, não, né? A gente precisa quebrar um pouco esse tabu e trabalhar de uma forma realista e pragmática. Aquilo que eu disse, não existe um mundo real sem drogas. E as pessoas, elas usam as drogas, não tem como controlar isso. É que nem uma pessoa que tem diabetes, que faz o controle do uso do açúcar. Eu tenho como controlar o uso do açúcar daquela pessoa? Não tenho, né? Vai depender dela. Então, essa lógica repressora,
punitivista, ela é muito complexa. Então, assim, a redução de danos, ela não está preocupada com a droga, ou seja, ela não glorifica a droga e ela nem demoniza. Então, ela não está fazendo apologia, ela não está focada na droga. A questão é essa, a gente precisa conhecer sobre as drogas para ajudar o usuário. Mas nosso foco não é a droga, é o sujeito, é o indivíduo. Então, muitos caminhos possíveis que devem ser trabalhados junto com a pessoa que usa as drogas, respeitando seus desejos, né? Na verdade, a redução de dano, ela está preocupada com a pessoa e que a pessoa, se ela faz o uso da droga, se ela já faz esse uso da droga, que esse uso seja mais seguro, que os seus danos sejam prevenidos, né? Então, prevenir, minimizar os riscos de saúde do usuário e daqueles que estão ao seu redor. A nossa preocupação com a redução de danos é essa. Não é fazer apologia ao uso de droga, não, pelo amor de Deus. E aí, gente, o uso de drogas, no geral, né, ele pode ser apenas mais uma vulnerabilidade na vida daquela pessoa, né? Muitas vezes a droga pode ser usada de uma forma paliativa, né? Ele trouxe aí um exemplo do Zimberg, que são soldados que eles se tornaram viciados em heroína durante a guerra e a maioria depois conseguiu quebrar o ciclo. Por quê? Porque em contextos muito caóticos, muitas vezes a droga ela pode ser usada como um paliativo. É o que eu sempre falo muito sobre, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Aquelas pessoas que estão em uma situação extrema de vulnerabilidade, passando por frio, muitas vezes, por fome, né, por situações adversas ali no contexto de rua, muitas vezes a droga ela só é mais uma vulnerabilidade e muitas vezes é usada como um paliativo, né? E aí a gente também tem algumas estratégias, né? Outra estratégia que é muito comum na redução de danos é um tratamento de substituição. O que é esse tratamento de substituição? Né? O uso, por exemplo, a pessoa ela faz o uso do crack. E aí ela começa a fazer um tratamento de redução de danos e começa a trocar o uso do crack pela maconha. Isso vai melhorar significativamente a qualidade de vida desse sujeito, porque ele vai tirar uma droga que é muito intensa, né? O crack ele tem efeitos aí que podem ser muito devastadores e vai trazer uma droga que vai amenizar um pouco esses efeitos. Então a droga, gente, ela é a causa de algo ou ela é a consequência? É uma reflexão, né, para a gente pensar. Então, e outra coisa, a abstinência não funciona na maioria dos casos. Eu já falei isso, não vou nem trazer aqui novamente. Enfim, gente, finalizando aqui, né, alguns pontos que eu até já trouxe, mas é dizer que o mundo real não é um ambiente controlado e livre de drogas e que é muito importante a gente trabalhar com a pessoa, com o sujeito, fazer da política de drogas uma política sobre pessoas, entender as dinâmicas, motivações da vida dessa pessoa e fazer um acompanhamento conforme as suas necessidades. E é isso, gente. Eu espero aí que possa ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Como eu disse, é algo bem introdutório mesmo, pensar a redução de danos aqui hoje, mas espero que tenha dado um gostinho de quero mais aí para vocês pensarem aí sobre redução de danos, sobre tipo de drogas, principalmente o nosso convencional, certo? Ótimo. Tainara, assim, para mim foi excelente a sua fala, não só pelo seu domínio, óbvio, mas por muito simpatizar com a área, né, com a saúde mental. E aí, até para nós que temos uma leitura um pouco maior sobre isso, você é muito mais do que eu, mas que tivemos, né, um contato um pouco mais íntimo com esse conteúdo, a gente consegue compreender tudo de forma muito clara, né? Não surge dúvidas de que não é uma apologia, não surge dúvidas de que nós ainda estamos em um processo de retrocesso no contexto brasileiro com relação à adoção, né, dessa política.
para mim isso fica muito claro, né? E para você também. Mas eu acredito que uma das dúvidas que surgem, né, nessa temática, que ela é polêmica, né, vamos dizer assim, porque o viés moralista, o viés moral, ele se sobrepõe à doença, né? E para muitas pessoas fica difícil fazer essa associação e ter esse entendimento. Em uma das suas falas, eu acredito que poderia surgir a dúvida de alguém, e você já até falou, né? Eu compreendi perfeitamente. Mas para a gente reforçar um exemplo prático, né? Eu queria que você trouxesse para a gente, né? Um exemplo prático em que a, a redução, na minha redução, a retirada integral do psicoativo, da droga, ela não é possível. Casos, né? Porque aqui a gente está trabalhando a questão tanto da abstinência, que é uma coisa assim, na minha visão, algo até chega a ser utópico em certos casos. A exemplo das pessoas que estão em situação de rua, porque essas pessoas, às vezes, é mais barato comprar, né, um entorpecente do que fazer as três refeições que todo ser humano deve fazer todos os dias. Então, é uma forma dele, né, estar ali sobrevivendo. E aí eu queria que você trouxesse um exemplo, assim, prático de situações em que a interrupção do uso do entorpecente, da droga, ela não é possível. Ela é muito mais danosa do que ele continuar. Assim, quando a pessoa ela faz um uso que por exemplo, a pessoa faz um uso de muitos anos de uma mesma droga, né? Vou pegar o próprio álcool, né? Que é uma droga hoje que é uma droga, mas que a gente sabe que é legalizada, então não existe um alvoroço tão grande sobre a droga, apesar de os impactos da droga muitas vezes ser mais devastadores, por exemplo, do que o impacto da maconha, que não é legalizada ainda no Brasil, né? E se uma pessoa faz o uso do álcool todos os dias e ela tira esse uso assim, não vou beber, né? Ela pode ter crises de abstinência e essas crises, né, vai trazer um conjunto de sintomas tanto físicos como mentais, né? A pessoa ela pode ter tremores, ela pode passar por um processo até mesmo de uma crise psicótica, né? Então, quando a pessoa faz, é muito difícil a gente afirmar com certeza, vai acontecer isso, né? Ou dizer que, porque é muito individual. Cada pessoa ela tem sintomas muito específicos, mas a probabilidade de uma pessoa que faz um uso de drogas ali todos os dias ter esse tipo de crise é muito grande, né? Esse tipo de crise que é a crise da abstinência, né? E se a pessoa não tiver um suporte ali durante esse processo de abstinência, a pessoa pode até vir a óbito, né? Então é algo muito sério. E aí é muito importante a gente ter esse cuidado, porque quando você vai fazer um processo de redução de danos com abstinência, você não tira a droga de uma vez. Você vai diminuindo, né, as doses ali, vai tirando. A pessoa utiliza 3 vezes na semana tal droga. Você vai tirar ali uma vez na semana. Ou então vai diminuindo a dose daquela droga, né? Então é um processo que é lento também, né? Um processo que é contínuo. Ele não pode ser algo, tirou e pronto, porque pode te causar essas crises de abstinência. E aí, quando a pessoa volta para o uso, ela volta com muito mais vontade de utilizar aquela droga e com muito mais dificuldade de deixar ali, porque se eu deixar vai acontecer isso de novo. Eu vou passar de novo por esse sofrimento de uma crise de abstinência que parece uma sensação de morte. A pessoa parece que vai morrer pela falta daquilo ali, né? Então, de fato, é muito mais danoso. Na verdade, é muito mais difícil você deixar de usar uma droga dessa maneira,
né? Tem pessoas que querem abstinência com a redução de danos, e aí a gente faz esse processo de tratamento contínuo de ir tirando a droga aos poucos, mas nunca de uma forma tão brusca, né? Nunca de uma vez, assim, né? E assim, né, Mayara, a gente estava conversando, né, sobre essa coisa da apologia, mas tem alguns profissionais da saúde que, infelizmente, enxergam dessa maneira, né? E isso tem a ver com a representação social que também foi construída sobre o que é a droga, né? De ser sempre associada a uma lógica perigosa, punitivista, né? Então, infelizmente, tem profissionais da saúde que enxergam também dessa maneira e tem a ver com esse imaginário aí que foi falado. E aproveito só falo para fazer um gancho da próxima pergunta, assim. Eu acredito que muitos profissionais, né, acreditam que seja uma apologia ou até uma romantização, né, do uso da droga, né? Mas, no meu entendimento, só é possível ter esse tipo de pensamento aquele profissional que não leu ou não sabe nada sobre a reforma psiquiátrica. Sim. Né? Que não entende nada sobre as políticas relacionadas a isso, que não sabe o que é a RAPS, que completamente desconhece, o que é um absurdo, completamente desconhece todo esse histórico, né? Sim. Relacionado à saúde mental, principalmente aqui no Brasil. E aí a minha pergunta é essa: para além dessa representação social, dessa construção social que foi feita em cima da droga, que realmente é uma coisa muito ruim, a gente não está dizendo que é uma coisa boa, de fato, é uma coisa muito ruim, que repercute primeiramente no indivíduo, traz muitos problemas pessoais, familiares e sociais para o indivíduo, e também repercute, né, acaba refletindo na sociedade e acaba envolvendo outras questões, como a questão da segurança pública, enfim. A gente não está aqui dizendo que é uma coisa boa, mas para além desse entendimento, né, de que existe essa associação entre droga e algo ruim que deve ser excluído da sociedade, não se deve dar atenção a isso. Quais seriam as estratégias, no seu ponto de vista, né, enquanto estudiosa e profissional que atua na área, que nós poderíamos, que seriam soluções, caminhos do meio, para que aqui no Brasil a gente tivesse, por exemplo, uma sala de uso assistido? Para que a gente pudesse, pelo menos, buscar efetivar, pelo menos avançar aí, sei lá, 30%, 50% dentro da política. Sim. Tem alguns pontos, né? Eu acho que o principal é a questão, um dos principais porque assim, a gente tem um grande problema nas políticas públicas no Brasil, que é a precarização, né? Infelizmente, a gente tem uma precarização das políticas públicas. Eu estava até falando mais cedo, olha, tem locais que não tem CAPS, né? Pelo menos aqui eu estou localizada no Ceará, tem alguns interiores que não tem CAPS-AD, por exemplo. E alguns não tem nem sequer o CAPS. E aí? Para onde esse sujeito vai? Né? Então, assim, existe um processo de desconstrução, como eu trouxe, desse imaginário, né, que retoma aí a lógica da droga e cria o estigma da droga, mas também tem uma questão de política pública. Por quê? Porque as nossas políticas, elas são muito precarizadas. E aí, quando a política pública ela é muito precarizada, você abre possibilidades para que venham outras instituições, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas, que inicialmente elas entram como ONG, né? Porque comunidade terapêutica, elas vieram, eu nem vou lembrar, acho que foi em 2019 que elas entraram na RAPS, né? Na Rede de Atenção Psicossocial, mas elas não faziam parte da RAPS. Só que a precarização e a demanda é tão grande e os serviços de saúde eles não dão conta, que aí você abre possibilidades para que as pessoas procurem esse outro local que é a comunidade terapêutica. E aí a comunidade terapêutica ela tem dois formatos de funcionamento, né? Que é esse funcionamento
que a pessoa vai para lá e paga para estar lá, né? A família paga. E tem aí as vagas chamadas de vagas sociais, que é aquilo que o governo vai custear, né? Então, quando você precariza muito a política, ela acaba acontecendo isso. E assim, eu acho que, por exemplo, para a gente ter uma sala de uso assistido, a gente precisa primeiro avançar muito, por exemplo, no CAPS AD, né? E no CAPS também geral, né? No CAPS 1, a gente precisa avançar muito, porque hoje a gente tem a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, só que, infelizmente, a lógica manicomial, ela ainda é muito viva dentro dessas instituições, porque o manicômio, ele não é só a instituição física, é também uma lógica, é um ideário, é a medicalização da vida, que é um grande problema que a gente tem hoje, né? Que de certa forma, essa colonização também do outro, o processo de patologização da vida, que também tem se intensificado muito. Então, assim, eu acho que a principal estratégia hoje seria a gente desprecarizar esses serviços, né? E também desconstruir, porque o estigma, porque assim a gente vê nas redes sociais o pessoal fazendo piada com CAPS hoje, né? Ah, eu vou me internar no CAPS. A gente internar no CAPS, como assim se internar no CAPS? O CAPS não tem internamento, né? Então, tem a questão social muito forte. E aí, de fato, a gente precisa, na minha concepção, desprecarizar, conseguir levar a redução de danos para esses serviços, não só para o. Eu acho que até para a estratégia de saúde da família já seria importante também, para que a gente tentasse, por exemplo, os consultórios de rua, né, que fazem um trabalho com as pessoas em situação de rua, alguns já trabalham com a perspectiva da redução de danos, o que é muito legal, né? Então, trazer isso, fortalecer isso dentro da estratégia de saúde da família, da atenção primária, para que a gente possa também dar um respiro para os serviços especializados e trazer, de fato, essa cultura, essa ética da redução de danos para dentro dessas políticas públicas e que tenha investimento financeiro mesmo também, financeiro e de recursos humanos, né, para que essas pessoas saibam como produzir a redução de danos nesses lugares, porque muitas vezes isso não é tão estudado assim dentro das nossas faculdades, né? Pelo menos a minha não foi. Eu fiz uma especialização sobre isso e fui aprender mesmo ali. Mas eu acho que é isso. E aí a gente teria que avançar muito nesse primeiro ponto para aí depois conseguir fazer, por exemplo, uma sala de uso assistido. Porque se a gente não avança nessa parte primeiro, a gente não consegue chegar nesse nível, né? Mas eu acho que é bem isso. Assim, esse conhecimento ele é muito ínfimo na graduação, de fato, porque eu só consegui ter um certo conhecimento sobre o porquê participei de uma liga acadêmica de álcool e drogas, né? Então, foi onde eu aprendi muito, e como foi produção do meu TCC, algo dentro da saúde mental, eu me obriguei a ler, né? E aí esse conhecimento veio para mim. Mas não é uma coisa que a gente consegue encontrar assim com facilidade na graduação. É sempre muito saúde mental, é sempre muito, pelo menos na área da enfermagem, é muito voltado para a farmacologia. Sim. Né? Então a gente fica muito restrito, né, a isso. E com relação ao que você estava falando, a questão do CAPS. O CAPS AD, né, como a gente sabe, ele é instituído em cidades que têm acima de 150 mil habitantes, o que é um absurdo, né, assim, porque é uma necessidade que a gente vê cada dia mais se aflorar, né, aqui na nossa realidade, e restringir, né, a esse número populacional é muito complicado, porque a gente tem no Brasil inúmeras cidades com 50, 30, às vezes 3 mil habitantes, né? E essas pessoas ficam como, né? Desassistidas, e fortalecem essas comunidades terapêuticas, que se eu estiver errada, por favor, me corrija, que também é a nossa última pergunta para a gente conseguir fechar aqui, que foi um dos pontos que me deixou bem interessada. Existe alguma fiscalização dessas comunidades terapêuticas, ou pelo Estado, ou por algum órgão, por alguma coisa,
porque, assim, o que a gente vê, na maioria das vezes, são essas comunidades terapêuticas associadas a algum problema relacionado à escravização desses pacientes, ou muito ligadas, né, atravessadas por questões religiosas, e aí entram outras questões. Então, essas pessoas estão lá buscando melhorar de um aspecto e acabam tendo ferido, né, os seus direitos humanos, tendo ferido, né, até a sua integridade física, emocional e psicológica. Sim. As comunidades terapêuticas, assim, elas são hoje uma atualização dos manicômios. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque é um espaço com diversas privações, né? E o principal, a privação da liberdade, né? Você chega ali, você não, você passa oi? Não pode sair. Não, geralmente é um ano, né? Pelo É, menos as que eu conheço por aqui é um ano, é. né? E aí você tem uma privação de contato com a sua família por um período, né? Você tem o tratamento, ele é realmente um tratamento, eles chamam de larboterapia, que é o quê? Que é o trabalho, né? Você vai trabalhar, né? Tem uma comunidade terapêutica que as pessoas trabalham na agricultura, aí tem uma padaria dentro da comunidade para as pessoas também fazerem pães, e aí esses pães vão ser vendidos. Então, a comunidade terapêutica ela é muito alinhada a essa lógica neoliberal, né? Eu vou fazer com que o sujeito trabalhe aqui, que ele volte para esteja apto a voltar para a sociedade e trabalhar. Mas respondendo a sua pergunta, não tem uma fiscalização. É muito difícil fazer uma fiscalização desses espaços, por eles têm um CNPJ, muitos, né? Tem um CNPJ como se fosse uma empresa. E apesar de estar dentro da RAPS, é tudo muito feito de acordo com a lógica ali da religião e dos seus preceitos, né? Não é um serviço de saúde, apesar de estar dentro de uma rede de saúde, mas não é um serviço de saúde. E geralmente essas comunidades, elas são elas estão localizadas em contextos de difícil acesso, Uhum. né? Em um contexto mais rural, em um contexto mais isolado, né? Que a gente pode até refletir também porque essas comunidades estão dentro desses contextos. Aí a gente tem um relatório, né, para quem se interessar, é o relatório de inspeção de comunidades terapêuticas, eu acho que é assim, né, que é um relatório que foi produzido aí pelo CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia. Se vocês colocarem, foi feito em 2017 esse relatório. Se vocês colocarem aí no Google, né, vocês vão encontrar esse relatório em PDF, que foi uma tentativa, né, de fazer uma inspeção em diversas comunidades terapêuticas do Brasil, e lá eles colocaram os resultados dessa inspeção, né, e infelizmente, a violação de direitos humanos muito presente. E aí a gente vê que, de fato, não adianta, não é funcional, né? As pessoas, quando saem da comunidade terapêutica, uma vez eu fui numa comunidade, eu perguntei, quando a pessoa sai daqui, o que acontece? Aí eles responderam, a consciência dela, né? A gente ensinou, a gente ensinou aqui o que deve ser feito, e agora elas vão. Aí a gente pergunta, a pessoa passa um ano, né? Fora, aí não usa a droga, ok, consegue ficar de boa. E depois volta para o mesmo contexto que usava a droga. Qual é a tendência dessa pessoa voltar a usar a droga? Uma Total. alta possibilidade, né? Por isso que a gente Tá. faz o tratamento na comunidade, porque o sujeito não é ser tirado dali para, né, ser tratado. E aí é muito problemático, né? Que aí essas comunidades terapêuticas, a maioria, se o sujeito não se sente à vontade para sair depois de um ano, ele vira voluntário. Ou seja, ele vai continuar ali trabalhando e muitos acabam se tornando, ficando, se sentindo escravizados para aquele lugar, porque se sair é como se você fosse voltar para as tentações da droga, né? Então é algo muito complexo e que infelizmente recentemente
foi colocado aí, as comunidades terapêuticas foi colocado também dentro da Secretaria de Assistência Social, né? Eu acho que com uma forma aí de tentar amenizar esse conflito com a saúde, né? Mas a gente vê que é como se tivesse vindo para ficar, infelizmente, né? Mesmo com a mudança de um governo, né, que é mais aberto à questão, por exemplo, da redução de danos, que é assim que o governo Lula entra, a redução de danos ela retorna para a política de drogas, mas a comunidade terapêutica continua recebendo um incentivo equivalente ao que vinha recebendo no governo Bolsonaro, infelizmente. E assim, não é funcional, se torna até disfuncional, e na minha visão, são instituições que nada sabem e nada entendem de reforma psiquiátrica. Então, enfim, mas agradeço, Tainara, pelo seu tempo, que se existe uma coisa mais preciosa na vida da gente é o tempo. Muitíssimo obrigada por ter, né, compartilhado seu conhecimento hoje. Assim, foi um carinho para mim, porque eu gosto muito de ouvir, de falar e de ler sobre isso. E eu acredito que muitas pessoas também vão se identificar, e essas reflexões, elas precisam existir o tempo inteiro. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Espero ter contribuído aí com o evento, com a discussão, né? E parabéns aí por mais um evento da literacia. Obrigada. Até mais. Até mais.